Vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Felipe e esse vídeo não tem a pretensão de mudar a sua vida de forma alguma. O que eu tenho pra vocês hoje é isso. 10 minutos seguidos de fatos inesperados. A palavra umbigo vem de umbilicus, no latim. É o diminutivo de umbo, a palavra utilizada para se referir a uma saliência arredondada em uma superfície lisa. E flunfa é o nome dado ao acúmulo de fibras têxteis dentro do umbigo. Em 2002, o australiano Carl Kruszelnicki fez uma descoberta incrível e por isso ganhou um prêmio Ig Nobel, a premiação concedida a cientistas que fazem as pesquisas mais bizarras. O Carl, especificamente, avaliou 4.800 umbigos de voluntários para entender como as flunfas se formam e se representam algum risco. E não representam nenhum risco. Mas estima-se que seu umbigo tem umas 1.500 espécies diferentes de bactérias que existem só no seu umbigo. Pelo menos foi o que disse o BBB, o Belly Button Biodiversity, um grupo de cientistas que tem investigado essa parte tão misteriosa do corpo. São 1.500 espécies possivelmente desconhecidas pela ciência e que só existem nesse buraco nojento da sua barriga. É praticamente uma impressão digital. Esse buraco mal lavado da sua barriga pode ser um universo próprio. E um dos participantes do estudo tinha um tipo de bactéria que só existe no Japão. O cara é americano. Esse mistério ainda não foi resolvido. Mas no final das contas, essas bactérias não representam nenhum risco. Um médico suíço identificado nos artigos científicos apenas como TN sofreu 2 AVCs. A veia rompeu exatamente na parte do cérebro responsável por processar a visão, o córtex occipital. Então, apesar de seus olhos estarem perfeitamente bem, seu cérebro simplesmente não processava mais a visão. E isso gerou umas coisas bem bizarras. Os cientistas colocaram ele para passar por um caminho, mas não avisaram da série de obstáculos à sua frente, de vários tamanhos, formatos e alturas. E mesmo que ele não tivesse sido avisado dos obstáculos, ele conseguiu evitar todos eles como qualquer outra pessoa normal faria. Outros experimentos deixam claro que, basicamente, ele enxerga, só não sabe que enxerga. O subconsciente enxerga, o consciente não. O córtex occipital faz um processamento complexo disso que você chama de visão, mas não quer dizer que a informação bruta da luz não sirva para nada. Algumas partes primitivas do cérebro ainda são capazes de fazer um processamento raso da informação visual recebida. Agora, imagina a possibilidade de você estar recebendo informação do mundo físico e o seu cérebro está simplesmente ignorando. A beleza é provavelmente um dos conceitos mais estranhos inventados pelo ser humano. Sim, inventados. Não existem critérios objetivos que definem beleza, até porque definir beleza também é um pouco difícil. A gente só aceita mais ou menos que é a característica de um objeto que causa boas sensações aos estímulos recebidos pelo cérebro. Tem gente que acha que isso é bonito e tem gente que acha isso bonito. Mas geralmente a beleza vai estar relacionada a estar de acordo com um certo padrão. Isso até faz sentido. Algumas pesquisas relacionam a simetria com a percepção de beleza. Você vai ter a tendência de enxergar uma pessoa com feições simétricas como mais bonito do que alguém todo torto. O judiciário americano do século XIX não sabia disso, mas resolveu tornar lei. Sim, teve uma época em que era crime ser feio nos Estados Unidos. Ficaram conhecidas como as leis anti-feio, mas era um pouco mais complexo que isso. O alvo não eram pessoas desprovidas de beleza no sentido que a gente tem hoje, até porque ia ser bem esquisito o julgamento. Ô Dorival, levanta a camisa aí, por favor. Seu meritíssimo. Pelo amor de Deus, olha que gostoso. É sério que vocês não acham que ele é pelo menos aí um 6,5/10? A ideia era impedir pedintes e ou pessoas deficientes de frequentarem espaços públicos. Uma lei da Califórnia, na sua seção 3, tornava ilegal qualquer pessoa que esteja doente, machucada, mutilada ou deformada de qualquer forma, de modo a ser um indivíduo feio ou repugnante de se expor à vista do público. Mas isso deve ser coisa de um tempo passado distante, né, Felipe? Bem, essas leis começaram em 1867. O Brasil ainda era monarquia. Só que a última lei foi revogada em 1974. O homem já tinha ido à Lua nessa época e tinha lugar que nos Estados Unidos não podia ser feio.
Júpiter provavelmente vem do proto-indo-europeu na junção de diu, que significa brilhar, uma palavra usada para se referir ao céu, que mais tarde viraria dia, com o final peter, que mais tarde daria origem ao pai, padre, father, etc. Júpiter, ou apenas o pai do céu, era o nome do deus romano do dia, do céu e dos trovões. Quando a cultura romana se mesclou com a grega, Júpiter virou só mais um nome para Zeus. Zeus que também tem a raiz etimológica em Diu, e é por isso que o nome do deus supremo da mitologia greco-romana foi usado para nomear o maior planeta do sistema solar. O bicho é tão grande que ele simplesmente não gira em torno do Sol. Na verdade, a massa de Júpiter faz com que ele e o Sol estejam meio que um girando ao redor do outro, como num cabo de guerra. O gigante gasoso tem 80 luas. É tanta lua que pelo menos umas 20 e tantas nem tem nome ainda. E boa parte delas recebeu o nome de suas amantes e filhas, como Euporia, Hebe, Dia, Europa, Pandia, Calisto, Hersa, etc. Em 2011 foi enviada uma sonda para lá chamada Juno. Tecnicamente, o nome da sonda é Jupiter Near Polar Orbiter. Mas isso foi só em 2016, porque o nome originalmente era apenas uma piada. Acontece que Júpiter, ou no caso Zeus, era conhecido por não conseguir controlar bem o seu amigão dentro da calça. O cara distribuiu o amor pelo mundo, dando origem a várias criaturas mitológicas. O deus tinha mais amante que o que você tem de bactéria no umbigo. Juno era o nome da sua esposa. Então, é como se a esposa de Júpiter estivesse indo lá verificar o que ele está fazendo. Você acredita em unicórnios? Eu sei que a referência que você tem de unicórnios é que é coisa de criancinha, mas deixa eu te explicar a origem dessa lenda que eu tenho certeza que você também vai achar muito interessante. Para os gregos antigos, os unicórnios não eram nem parte da mitologia, mas uma certeza a respeito da natureza. O primeiro a fazer registro da criatura foi o historiador Ctésias de Cnido, em seu livro onde ele descrevia como era o território que hoje conhecemos como a Índia. Isso no século V a.C., e foi baseado nos relatos de vários comerciantes persas que tiveram acesso ao lugar. Só que você sabe muito bem que unicórnios não existem. Ou será que existem? Existe a teoria de que unicórnios eram nada mais nada menos do que rinocerontes. Historicamente, eles sempre foram representados como símbolo de força, um animal indomável. E faz sentido. Você se depara com esse animal pela primeira vez, acha que é um cavalo gigante com algum tipo de armadura de ferro e um chifre no meio da cabeça, e pronto, unicórnio. Na sua fazenda particular em Nápoles, Pablo Escobar adorava encher de animais exóticos. Rinocerontes, zebras, cangurus e até hipopótamos, que foram soltos depois da sua morte e acabaram virando uma praga na Colômbia. No aniversário de 5 anos da sua filha, a menina teria pedido um unicórnio. Sem pensar duas vezes, o traficante mandou seus capangas costurarem um chifre falso na testa de um cavalo para satisfazer a filha. O animal, obviamente, teria morrido devido a uma infecção. Mas a viúva do Pablo Escobar nega que essa história seja verdade e disse que o presente da filha naquela festa foi apenas uma égua negra normal e os seus filhotes. Mas se tratando de um cara que disse que queria ter uma arca de Noé ainda em vida, reunindo mais de 1.900 espécies de animais diferentes em sua fazenda, isso incluindo burros pintados de preto e branco para parecerem zebras, eu não duvido de nada. Quem não gosta de uma grande festa no seu aniversário, hein? Eu não gosto, mas a questão aqui é que quando eu falo grande, pode ser que eu não esteja falando sobre o tamanho, mas sobre a duração. O normal é que uma festa de aniversário dure apenas algumas horas, claro. Mas o seu aniversário em si, ou seja, o dia que você nasceu, tem a duração de 24 horas, que não coincidentemente é a duração de um dia. Mas isso não era um limite que impediria Sven Hagemeyer de comemorar o seu aniversário por mais de 24 horas. Sim, o alemão conseguiu ficar 46 horas no dia do seu aniversário. Mas como ele conseguiu fazer isso? Ele se aproveitou do fuso horário. Na véspera de fazer 26 anos, ele viajou da Nova Zelândia para a Austrália e da Austrália para o Havaí. Assim, ele entrou para o livro dos recordes com a estranha façanha de ter sido o ser humano a passar o maior tempo em um mesmo dia. A sua incrível festa foi quase toda dentro de um avião, indo de um lado para o outro, mas ele garante que se divertiu. Existe uma doença que só contamina judeus.
Ela se chama Síndrome K e foi descoberta pelo italiano Giovanni Borromeo em 1943. Era uma doença extremamente contagiosa que causava convulsões violentas, danos neurológicos, paralisia e te devorava por dentro, deixando completamente desfigurado. Os que eram diagnosticados ficavam isolados em uma ala distante no Hospital Fatebenefratelli. Acontece que a Síndrome K nunca existiu. Era apenas uma doença inventada por alguns médicos italianos para evitar que judeus fossem capturados e enviados para campos de concentração na Itália. Rapidamente, por baixo dos panos, o hospital se tornou um refúgio para judeus que estivessem sofrendo perseguição sob o regime de Mussolini. Eles diziam que os pacientes estavam quarentenados e não podiam ser vistos. Quando algum nazifascista curioso insistia, os judeus eram instruídos pelos doutores a tossirem o mais alto que pudessem. Isso desencorajava qualquer soldado que quisesse verificar, por medo de ficar desfigurado como os doentes. Nada além do máximo de respeito por esses doutores que arriscaram as próprias vidas para salvarem inocentes. Muito além do juramento médico. O que um filme precisa para ser assustador? Criaturas horrendas? Sangue jorrando? Uma reviravolta bem executada? Um barulho ensurdecedor para te pegar desprevenido? Ou sons que você não pode ouvir? Pois agora eu vou te revelar um segredo dos filmes de terror: o infrassom. O ouvido humano consegue perceber sons entre 20 e 20 mil Hz, mas dadas as condições específicas, dá para você ouvir até ali uns 12 Hz. E é aqui que a trilha sonora do filme de terror te pega. Entre 12 e 19 Hz, fica ali entre o tô ouvindo, mas não tô ouvindo. Esse tipo de som tem para o seu ouvido um efeito similar ao que uma silhueta misteriosa ou um vulto tem para o seu olho. E assim como quando você quase enxerga algo e que não entende muito bem o que é, a sua mente preenche as lacunas e fica inventando coisas assustadoras. O mesmo acontece com esse som misterioso que o seu cérebro não consegue encontrar a fonte. Mas claro, você precisa verificar se as suas caixas de som atingem as frequências necessárias. E é por isso que a experiência de um filme num cinema com som de qualidade é infinitamente melhor. Um bom exemplo disso é o filme Irreversível, do Gaspar Noé, que se aproveita do infrassom para criar tensão e desconforto no espectador, mesmo quando nada está acontecendo. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês estão sentindo isso? Estão sentindo esse cheirinho? Esse cheirinho de quadro semanal? Mas é claro, só se vocês curtirem. E a gente mede isso sempre pela quantidade de likes e comentários de vocês aqui embaixo. Se bombar, tem parte 2. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! E não se esquece de acessar o link aqui embaixo para conhecer a plataforma de negociações Binomo. Valeu!